Alô pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Palavra Conversa do ano 2020. Meu nome é Efraim Mendes e estaremos aqui a falar sobre um tema revolucionário, como sabem, e como sempre trazemos convidados para falar sobre esse tema, convidados que vão nos ajudar a ver isto nessa perspectiva. E para você que é estudante universitário, se já começou a ver esse vídeo, por favor, não pare, não faz isso não se faz. Vai ser um tema muito interessante e vai ser edificado com o tema. E para tal temos uma convidada, a docente Nilza Pedro. Olá docente, como está? Olá Efraim, eu estou bem, graças a Deus, não sei como tu estás. Eu também estou muito bem e muito animado para falar sobre este tema. O tema é mesmo este, universalidade de Cristo num contexto pluralista. Exatamente. Desde já há uma pergunta. A comunidade contemporânea, ela vem defendendo e difundindo ideias segundo as quais temos que ser apologistas de verdades plurais, isto pela valorização da cultura, valorização dos povos, e nesse contexto os cristãos são vistos como sendo aqueles fundamentalistas, os maus da história, porque estarem a defender uma verdade única e suficiente. Então, quem são esses cristãos? O que eles acreditam ao final? E quem é esse Jesus a quem eles acreditam? Uau, há duas perguntas no mínimo nesta primeira que me colocas. Certo. Quem são os cristãos? São aqueles que creem em Cristo, creem em Jesus em seu coração e o confessam como seu Senhor e suficiente Salvador. E quem é Cristo? Cristo é esse Salvador que veio para o mundo para resgatar a humanidade de uma condenação que a humanidade se encontrava após o pecado de Adão. E este resgate é feito por meio da sua morte sacrificial de cruz. Então, ser cristão é crer que esta morte e ressurreição de Cristo me permite ter a remissão dos pecados, porque segundo a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão. E Cristo derrama o seu sangue. Eu creio que há nesse sacrifício perfeito a reconciliação de mim como homem com Deus. E eu faço isso pela fé. E uma vez chegando a Cristo pela fé, faço as obras que Ele me comissionou. Uma das quais consta de Mateus 28, que é nós irmos falar sobre Ele. Que lhe foi dado todo o poder e que temos que falar que nele está a salvação. Todas as pessoas que provavelmente estejam a ver esse podcast, quer cristãos ou não, podem fazer a seguinte pergunta: então, por que é que Jesus é suficiente? Por que é que nós temos que crer nesse Jesus? Por que é que aquilo que se diz ser suficiente é a verdade única? Pois é, Jesus Cristo também respondeu isso aos judeus de outra maneira, dizendo: examinai as Escrituras, que elas falam sobre mim, né? No livro de João, no Evangelho de João, precisamente. Ele é a verdade suficiente e que satisfaz exatamente porque ele cumpre com os requisitos que Deus exige para que haja uma reconciliação entre Deus e o homem. Observemos a história. Quando Adão peca, ele percebe que está nu e cobre a sua vergonha com folhas de figueira. Deus mata um animal, sacrifica, para atenuar aquela transgressão e ter uma relação, embora deficitária, com o homem. E Cristo, ele é o único que derrama sangue, e sendo ele sacrifício perfeito, semente divina no ventre de uma mulher, faz o sacrifício perfeito, conforme está escrito em Hebreus 9, que é o segundo tabernáculo mais perfeito que o primeiro. Ele entrega-se a si mesmo como ovelha voluntária ao matadouro, e deste modo o templo foi destruído, o templo humano, e restituído em 3 dias em Jesus. Nenhum outro, segundo a palavra de Deus em Atos 4, versículo 12, nenhum outro a salvação. Por quê? Por quê? Porque Ele dá-se a si mesmo em preço de redenção por toda a humanidade. Deus Santo só lida com o homem se tiver sacrifício. E Jesus sacrificou-se no nosso lugar. E Deus olha para nós, através de Jesus, santificados e purificados. Daí a sua suficiência. E daí a questão de falarmos de que Ele vem para todos os povos e todas as nações. Daí a sua universalidade. Alguém poderá perguntar também, por causa do que a professora acabou de dizendo agora, Ele é suficiente, Ele vem para todos os povos. Geralmente as pessoas perguntam: não estaríamos a ser fundamentalistas, não estaríamos a ser absolutistas se afirmarmos isso? E intolerantes até. Pois é, eu creio que sim, esses rótulos acontecem, existem muitos. Nós temos que olhá-los com alguma cautela, né?
o que é ser fundamentalista, o que é ser absolutista. Tem muito a ver não só com aquilo que eu apregoo ou defendo, mas com as reações que eu tenho sobre quem não professa aquilo que eu professo. E Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo, a palavra de Deus diz em João 3,16 que foi um ato de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu um único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós trazemos esse recado de Deus, esse recado que Jesus Cristo Ele mesmo também disse, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e de pregar a todas as nações, falando sobre isso. Então, estarei eu mais preocupada com a glória dos homens ou a glória de Deus? Depois também vamos aos conceitos, observar que em relação ao fundamentalismo há normalmente reações intolerantes, e o cristão não é levado a isso. Nós temos sim a missão de explicar a razão da esperança que nós temos em Jesus, segundo a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, mas fazemos-lo com mansidão e temor. Então, e o cristão também ele é enviado a transmitir a paz de Jesus, por isso nós nos saudamos a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento que Jesus nos deixou. Agora, se nos dizem que estamos a ser absolutistas ou fundamentalistas, nós podemos responder que nós só estamos a fazer o que nos mandou o nosso Deus fazer. Esse sim é absoluto, soberano, tem todo o poder e não negocia a sua glória com ninguém. E nós, como cristãos, cabe-nos evangelizar. Muito bom, professora. É muito elucidativo essa ideia de absolutista e fundamentalista. Muitas das vezes acho que nós defendemos uma ideia ou usamos esses conceitos para acusar os cristãos, mas mesmo nós ignoramos, na verdade, o conteúdo desses conceitos. Pode ser que sim, porque observemos, se eu olhar para o próprio conceito fundamentalismo, pluralismo, relativismo, para tudo, então eu posso também relativizar esse conceito. Eu posso também usar essa mesma espada e dizer que tu estás a ser fundamentalista porque insistes que não há mais verdades absolutas, não é? Então, toda a questão que leva a um relativismo exacerbado, que nega uma verdade, ela também pode ser relativizada, né? Eu creio que o fundamentalismo tem a ver com o tipo de reações. E olha só, Jesus Cristo recomendou-nos a examinar as Escrituras. Eu expliquei agora do porquê Jesus ter preeminência e superioridade em relação a todos os outros. Normalmente o fundamentalismo está associado a uma crença que eu não explico. Eu digo crê, somente crê. E se não crês, tens esse resultado e essa consequência. Mas a Bíblia, toda ela apresenta Jesus. Se visitarmos os profetas do Antigo Testamento, elas falam de Jesus, anunciam o Cristo Jesus. E seria um outro tema falar de Cristo no Antigo Testamento, né? Mas ele mesmo diz que vem para cumprir o que está escrito. Então, interessante. Muito bem, neste contexto de universalidade de Cristo, num contexto pluralista, seria Jesus a negação do pluralismo? Sim e não. Né? Sim e não, porque eu citei aqui que o próprio Jesus já disse eu sou o caminho. Significa que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho não são os caminhos. Para além de Jesus, não há irmão de Jesus, com todo respeito ao catolicismo, a sua mãe também, e não há nem santos nem deuses que nos auxiliem para complicar aquela cruz, porque só quem foi lá é Jesus Cristo. Então, para além dele não há outro, então não há pluralismo. Ele é o Senhor, o Salvador. Por causa de quê? Quisemos que fosse assim? Não, é uma exigência de Deus que Cristo voluntariamente cumpriu. O salário do pecado é a morte. Tudo bem, então, Pai, eu vou morrer por eles. Eu vou pagar o salário. Então, eles terão vida. Como é que eles terão vida? Através de mim, crendo em mim. Então, houve esse câmbio através de Jesus. Nisso não há pluralismo. Ele é a verdade. Independentemente dos tempos, nós devemos pregar que Ele é a verdade. No entanto, em Cristo Jesus, como cabeça de um corpo, conforme apresenta o apóstolo Paulo na primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12 para adiante, apresenta este Jesus Cristo como cabeça de um corpo que é a igreja, cujos membros são diversos. Né? Estamos num só espírito, juntos, judeus, gregos, escravos, livres,
no mesmo espírito, mas ao mesmo tempo somos diversos. É como que uno no múltiplo. Como é que somos diversos? O apóstolo Paulo traz alguns exemplos. Diz, será que eu que sou olho por não ser orelha não faço parte do corpo? Todas essas coisas, nas suas especificidades, contribuem para um bem do corpo. E diz mais, mesmo os membros que nós achamos que são menos honrosos, os cuidamos ainda mais. Pois. Então, tudo isso concorre para que no corpo, que é Cristo Jesus, haja multiplicidade. Aliás, segundo Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, Jesus Cristo compra todos, daí a universalidade, todos os povos, línguas e nações. Por isso ele é digno de abrir o livro, digno de reinar para sempre. Interessante. Muitas pessoas que eu evangelizo, elas teriam dificuldades em aceitar esse Jesus por causa desta ideia pluralista que existe, ideias sobre a vida. E se pessoas têm ideias diferentes sobre a vida, vão ter ideias diferentes sobre a verdade. Então, diante desta dificuldade, deste contexto pluralista, como que um jovem cristão pode pregar e apresentar Jesus? Primeiro, entender que a verdade que é Cristo, ela tem que ser conhecida para então haver libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entender que essa verdade há de ser pregada. Então, não significa que nós devemos chegar e todo mundo ter conhecido ela, senão Jesus não diria para nós a conhecermos. E também compreender que Cristo, sendo Deus, não se circunscreve a contextos contemporâneos, sejam eles clássicos ou não. Cristo é Deus, é eterno, é imutável. Ele transcende tempos e transcende lugares. Questões ligadas a pluralismo, relativismo, são muito saudáveis, sim, se não levadas ao extremo, nas nossas relações humanas. Para o progresso da ciência, a gente fala de uma diversidade de métodos hoje, falamos de uma teoria científica que ela tem que morrer, tem que ser biodegradável e evoluir. Falamos da necessidade de haver democracia a nível de relações políticas e sociais, falamos do respeito de culturas e povos. Nós falamos disso e Cristo, quando vem comprar esses todos também. Então, o jovem ao evangelizar hoje, ele tem que ter a consciência de que Jesus não se circunscreve aos modismos. Aliás, a palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 2, para nós não nos fazermos presas de filosofias e vãs sutilezas segundo os rudimentos dos homens. Na verdade, nós estamos andando segundo Cristo. E cuidado que há uma pressão muito forte sobre nós, que o contexto faz. E lembremos-nos que muitos sofreram isso. O apóstolo Paulo é o exemplo disso. Ele disse em Gálatas 1 que eu não vou pregar outro evangelho. Por acaso eu tenho que persuadir a homens ou a Deus? E até lembrando-me de Paulo, vou ao exemplo, Paulo foi Saulo. Em Atos capítulo 7, a Bíblia o apresenta no versículo 58 como aquele que está de frente das testemunhas que atiram as vestes de Estevão. Paulo matou enquanto foi fariseu. E enquanto foi convertido a Jesus. Em qual momento da história de Paulo tivemos um fundamentalista? Em nenhum momento. Uau. No primeiro, quando ele era Saulo. Exatamente. Ele foi fundamentalista. Interessante. Qual é então a visão de Jesus para os seus discípulos na universidade e no mercado, lugares em que demonstram muita intolerância ao fundamentalismo dos cristãos em particular? Bem, eu creio que a visão de Jesus é a mesma que ele teve para os discípulos na época, né? Porque ele disse ao Pai em João 17 ao orar, dizendo que oro por estes e por aqueles que virão a me conhecer num dia, né? E Jesus até hoje ele intercede por nós para que nós preguemos a verdade sem negociá-la e sem ultrajar ninguém, porque não somos superiores a ninguém. Né? A Bíblia diz que é pela graça que somos salvos, em Efésios 2, no capítulo 2, no versículo 8 a 11. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. O fundamentalismo está ligado à glória humana. Olha o que o cristianismo diz. Tu não é pelo que tu fizeste que mereces salvação. Então não te glories, porque é dom de Deus, não vem de ti. E uma vez salvo, faça as obras que Jesus preparou para si. Então nós temos que ir nessa humildade de que Jesus é o caminho e permanecer falando sobre isso. É difícil às vezes, mas nós temos que suportar as aflições e cumprir o chamado de um evangelista. Amando mesmo aos que não aceitaram Jesus.
e intercedendo por eles, porque Jesus amou todos. Só que há um formalismo, que é confessá-lo como Senhor e Salvador, né? Então, uma última pergunta, professora. Qual seria a sua resposta pessoal, conselho pessoal, para toda a comunidade intelectual, não só, a comunidade no geral, sobre esta ideia de Jesus como sendo a única verdade e suficiente verdade? Bem, eu dou graças a Deus por que Jesus me alcançou e estou salva em Jesus Cristo, não por mérito próprio, mas por sua misericórdia. A minha mensagem é que nós, como intelectuais, não temos que, de maneira nenhuma, negar que existem verdades que são reveladas, mesmo porque a racionalidade, que é saudável, ela crê que existe o aspecto espiritual na vida do homem, né? E crermos que nós, às vezes, porque estamos num contexto universitário, achamos-nos detentores de todo o conhecimento. Mas só duas coisas podiam nos levar mais à humildade: é que não sabíamos o dia em que nasceríamos e muito menos o dia em que morreríamos. Um filósofo chama Soren Kierkegaard, ele diz assim, ele é um existencialista: por que eu existo? Quem me pediu consentimento? Né? E que as verdades matemáticas, elas nos auxiliam, sim, a calcular muita coisa. Que um triângulo tem 3 ângulos, ajuda-nos no momento em que precisamos dessa verdade. Mas quando estás no leito de morte, que 2 mais 2 são 4, em que é que te ajuda? Então, Cristo é o caminho para Deus. Falámo-lo não com vaidade, porque não foi assim que Ele nos ensinou, porque Ele deu a si mesmo em preço de redenção para a humanidade. É o caminho estreito no qual cabemos todos, porque Ele comprou todos. No entanto, falta o lado da ação humana, que é voltar-se para Deus. Porque a nossa relação com Deus é, como eu disse, relação. Implica que as duas partes estejam dispostas. Muito obrigado, professora, pelo seu tempo. Eu é que agradeço. Muito obrigado por ter visto o vídeo do canal A Palavra. Não pare por aqui, junte-se à nossa família através do Facebook e Instagram. Não te esqueças de subscrever, dar o like e compartilhar com amigos.